Olá, boa noite. O A Notícia entrevista hoje o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro. Não sabe quem é? Talvez porque ele seja mais conhecido pelo apelido Cacai. Um dos maiores criminalistas do país, Cacai é o responsável pela defesa de 11 citados investigados na Lava Jato. Entre eles, o banqueiro André Esteves, os senadores Aécio Neves e Romero Jucá, a ex-governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, e o ex-ministro Edson Lobão. No julgamento do Mensalão, Cacai conquistou uma grande vitória. Conseguiu absolver o publicitário Duda Mendonça. Boa noite, Cacai. É um prazer tê-lo conosco no É Notícia. Boa noite, Amanda. Prazer enorme estar aqui e falar com você e com seus ouvintes. Ainda mais nesse momento tão quente. Agora, Cacai, o senhor é um dos maiores criminalistas do país, eu sei que adora viajar, tenta manter uma rotina de fazer pelo menos 2 horas de exercício por dia, come muito bem também, porque é dono de um luxuoso restaurante na capital, em Brasília, o Piantella, e ainda acompanha os processos de todos os seus clientes. Eu estou cansada só de falar. Como é que você consegue tudo isso, conciliar tudo isso? Na verdade, eu acho que é porque eu gosto muito do que eu faço. Assim, eu posso trabalhar 14, 15 horas por dia ou até mais e não parece que eu estou trabalhando. Quer dizer, eu tenho uma equipe enxuta que trabalha comigo há muitos anos. São quantas pessoas? Nós somos 5 advogados no escritório e 5 estagiários. E nós só pegamos casos que nós achamos que tem uma defesa técnica muito boa. E uma coisa interessante do escritório é exatamente isso. Nós conseguimos, assim, às vezes, no momento de maior tensão, nós vamos para um restaurante fazer uma reunião mais privada, mas também comendo alguma coisa, bebendo alguma coisa. Então, acho que saber levar a vida dessa forma faz com que a gente possa aguentar um momento tenso como esse, por exemplo, em que o Brasil está passando tanta dificuldade e a advocacia é muito chamada a trabalhar. Então, eu trabalho muito, trabalho às vezes praticamente o dia todo, mas faço com muito prazer e faço com pessoas que gostam do que faz. Isso é uma sorte para mim. Agora, alguns dos seus maiores clientes são políticos e você convive muito com eles. Primeiro porque mora em Brasília, segundo porque dá festas algumas vezes, ou então vai a festas em Brasília, recebe esses políticos no seu restaurante. Agora, a maioria dos brasileiros anda desencantada com eles. Qual é a sua opinião sobre a classe política no Brasil e o que precisa mudar? Eu acho que nós passamos um momento muito grave. Essa desesperança com a classe política leva a um agravamento da crise. Eu, recentemente, conversando com um rapaz novo que via nele uma possibilidade grande de ser uma pessoa que pudesse surgir trazendo novas ideias na política, o provoquei e ouvi dele dizer, olha, não me interessa, eu prefiro ficar na advocacia porque se entrar na política já entrarei tendo que dar satisfação. Então acho que esse é um momento sério que nós temos que repensar, ou seja, essa tentativa de taxar todo político de corrupto faz com que as pessoas sérias se afastem do poder legislativo. Isso é extremamente negativo. Nós temos, evidentemente, que fazer o enfrentamento da corrupção, isso é importante para o país. Eu costumo dizer que eu não permito que ninguém diga que quer fazer o enfrentamento mais do que eu quero, do que você quer, do que a pessoa que está, neste momento, vendo o programa quer. Todos nós temos o interesse de fazer. Como fazer esse enfrentamento é que vai fazer o país ser diferente ou não. E se você fizer esse enfrentamento taxando a classe política como um todo, de uma classe que só faz o que está errado, que só comete corrupção, nós estaremos cometendo, no meu ponto de vista, um crime lesa pátria, porque é afastar da política, que é essencial, que é necessária, as pessoas de bem. Então, esse é um momento delicado, assim. Eu vejo que existe um clima extremamente negativo, talvez pela crise enorme que estamos passando, pela incompetência do governo federal, pela frustração das pessoas que votaram nesse governo. Qual a maior crise para o senhor hoje? Eu acho que nós temos um momento extremamente grave. Eu falava hoje pela manhã com um empresário de primeira linha que dizia que a tristeza é que juntou a crise econômica, então você tem ao lado da crise econômica o desemprego e a inflação subindo cada vez mais, uma crise política sem precedente, porque você está com o legislativo imobilizado. Acuado, quer dizer, os principais lideranças do legislativo estão sendo investigadas. Então, eles não têm sequer moral para poder fazer o enfrentamento necessário. E você tem, além disso, um superpoder concentrado no Poder Judiciário, o que é muito grave. Por quê? É um risco? O Rui Barbosa falava que a pior ditadura que existe é a ditadura do Judiciário, porque contra ela não tem a quem recorrer. Então, no momento em que você tem o poder legislativo acuado, praticamente sem ter legitimidade para fazer o que realmente lhe compete fazer, você tem um executivo onde o presidente é taxado por incompetente pela grande maioria e os ministros não conseguem fazer absolutamente nenhum programa que
de certa forma, leve a nação a pensar que algo está mudando. E você tem um judiciário ocupando esse poder. Isso é de uma gravidade considerável. Mas, por outro lado, não é compreensível que a sociedade se sinta assim, com todos os casos de corrupção que têm vindo à tona, que foram denunciados, que estão sendo investigados, um executivo extremamente fraco por causa de uma crise econômica grave, política também, como o senhor mesmo disse. Não é natural que elas recorram ao Poder Judiciário, que, de uma certa forma, parece que é o único que cumpre o seu dever, que faz a sua função? Eu acho que é natural que a sociedade esteja exaurida e que esteja buscando saída. Mas eu acho que essa espetacularização, por exemplo, do processo penal que nós vivemos nos últimos tempos, que fez com que o judiciário virasse o grande ator da cena nacional, isso não, do meu ponto de vista, não fortalece a democracia, não fortalece sequer o judiciário. O judiciário tem que ser um poder sereno, não um poder da paixão. O legislativo é um poder onde a paixão é permitida, porque, na realidade, faz parte da história do legislativo e da política, política desde a Grécia Antiga. O executivo, de certa forma, também, embora tenha que ser mais objetivo para poder executar os programas colocados. O judiciário não pode entrar nessa seara perigosíssima de se sentir protagonista. Isso é uma coisa extremamente perigosa. Por quê? Qual é o legado, qual é a herança que isso pode deixar, na sua opinião? Nós vimos no Mensalão, por exemplo, no Mensalão nós tivemos um país dividido, o Poder Judiciário, o Supremo foi dividido no Mensalão. Isso é péssimo. A pessoa que está em casa vendo o julgamento do Supremo e que vê uma certa agressividade como existia naquele momento, eu tenho a impressão que se eu fosse um cidadão comum lá no interior de Minas Gerais, ia pensar, meu Deus do céu, são esses aí os ministros que estão me julgando? Essa é a imparcialidade devida, essa é a serenidade devida, que o Poder Judiciário necessariamente tem que ser um poder sereno. Você não pode julgar a pessoa que está sendo julgada, você julga os fatos que estão sendo colocados. O senhor está dizendo que o Supremo tem agido como um reflexo da sociedade, de alguma forma, nesse acirramento dos ânimos e acirramento do debate? Nós vimos uma decisão do Supremo bastante grave, que foi a decisão que, na verdade, do meu ponto de vista, decidiu expressamente contra um texto constitucional que diz que o cidadão só pode ser culpado depois do trânsito julgado. E o Supremo, por maioria no plenário, do meu ponto de vista, num dia triste do Supremo Tribunal Federal, como bem disse o ministro Marco Aurélio, entendeu que se pode executar a pena antes do trânsito em julgado. Após a segunda instância, após a decisão em segunda instância, um condenado pode ser preso. E um dos ministros disse claramente que a decisão anterior, que é uma jurisprudência, no meu ponto de vista, garantista, correta, de acordo com o texto constitucional, estava contra o anseio popular. O Supremo Tribunal não está para fazer julgamento de acordo com o anseio popular. Nós, operadores do direito, temos a obrigação de ter uma visão que vai além dessa voz das ruas. É claro que é importante, se nós pudermos tomar uma atitude condizente com a voz das ruas, é o essencial. Mas o direito está muito além disso. Eu acho que você não deve fazer uma confusão nessa área. Você veja bem, o Supremo Tribunal decidiu que, a partir do julgamento de segunda instância, que era realmente um apelo popular, mas não só, no meu ponto de vista, doutrinariamente, ele deu um tiro na Constituição, na formação humanista. O processo penal brasileiro, a base dele, pelo menos até a semana passada, a base dele era o quê? A dignidade da pessoa humana. Agora passou a ser um processo utilitarista. Então, eu acho que essa pressão popular não pode valer nessa hora. E mais, mesmo se for olhar sobre o aspecto prático, esquecendo a questão doutrinária, é um desastre essa decisão. Por quê? Porque hoje nós temos a segunda maior população carcerária do mundo. Temos um número de mandados de prisão que não são cumpridos, que se for cumprido, nós já não temos cela suficiente para a população carcerária para poder suportar essas pessoas. Você imagina agora a quantidade, talvez centenas de milhares de pessoas que serão presas e que vão ser submetidas a uma condição subhumana nos presídios brasileiros. Mas é um problema também dos governos federais e estaduais. Mas, por outro lado, não existe também um aspecto que é correto de reclamar da morosidade da justiça, do excesso de recursos protelatórios? Quer dizer, pessoas que são notoriamente culpadas, né, como assassinos, a gente vê no caso de Unaí, em Minas Gerais, as pessoas respondem em primeira instância são culpadas, em segunda instância são culpadas e sempre saem livres, porque sempre cabe mais um recurso? Olha, o ministro Lewandowski deu um dado que impressiona. O ano passado,
1/4 das decisões que chegaram de condenações no Supremo Tribunal foram revistas pelo Supremo. Significa que, se essas pessoas tivessem sido presas no atual sistema de prender logo após a segunda instância, 1/4 de cada 4 pessoas, uma teria sido injustiçada. Isso, para mim, é mais do que suficiente para manter também a linha de que é necessário ter o trânsito julgado. É óbvio que ninguém suporta mais essa morosidade do Poder Judiciário. Mas o que tem que fazer? O Poder Executivo e o Poder Legislativo e a sociedade como um todo tem que dar condições para o Judiciário ser mais célere. Tem que olhar o Judiciário não como o primo pobre da nação. Tem que dar condições para o juiz trabalhar. Claro que se pode discutir também a questão do excesso de recursos. Isso discute aonde? Dentro do Poder Legislativo. Quer dizer, foi discutido no âmbito errado. Não é o Supremo que tem que decidir isso e mudar a Constituição. Não tem nenhuma dúvida. Se a Constituição diz que é assim, se há um anseio diferente, para isso nós estamos numa democracia. Você apresenta um projeto que já foi tentado apresentar. De uma emenda constitucional. E que não passou, porque, na verdade, não teve eco junto à Casa do Povo. Mas se quer fazer normalmente, que se faça quantas vezes. Agora, o Poder Judiciário não pode se arvorar no poder único. No meu ponto de vista, esse é um momento triste do Poder Judiciário Nacional. Cacai, mudando um pouquinho de assunto, na semana passada a gente também teve um outro assunto que foi bastante explorado. O depoimento do ex-presidente Lula acabou sendo suspenso pela decisão de um conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público de São Paulo. Eu sei que o senhor não é advogado dele, mas deve conhecer bem o caso, conhece o ex-presidente. O argumento da defesa, ou do Paulo Teixeira, o deputado do PT que protocolou essa ação, era de que o promotor Cássio Conserino agia com parcialidade. Foi correta essa decisão do Conselho de suspender o depoimento do Lula? São dois aspectos. Olhando de fora, me parece que realmente o conselheiro foi absolutamente parcial. O conselheiro, o defensor, o promotor. O Cássio Conserino, o promotor de São Paulo. Ele se manifestou de uma forma como se fosse não só quem fosse acusar, mas como se já estivesse julgando. Na entrevista que ele deu, dizendo que denunciaria o ex-presidente mesmo antes de ouvi-lo. Como advogado, se fosse advogado do presidente Lula, eu teria ficado extremamente incomodado com isso, como fiquei como advogado e como cidadão. Eu acho que esse pré-julgamento não serve a ninguém. O Ministério Público tem o dever, não só o poder, mas tem o dever de denunciar se considerar que é um crime. O senhor teria tomado a mesma atitude de pedir a suspensão do depoimento? Estrategicamente eu não teria tomado. Eu acho que esse promotor, quando vem com essa ânsia toda e com essa certa basófia, eu preferia que ele fizesse a denúncia, porque provavelmente a denúncia sairia mais ou menos no tom que ele anunciou. Ele falou, esperado. Eu não preciso nem ouvir o Lula que eu já vou denunciar. Então, isso é questão de advogado, não estou criticando o advogado. Eu preferiria que ele fizesse logo a denúncia para poder fazer um enfrentamento que certamente viria, porque esses dois assuntos que estão sendo tratados, o apartamento e o sítio, sob o prisma penal, me parecem absolutamente frágeis. Se aí é uma questão de estilo, se o presidente Lula tivesse, desde o primeiro momento, buscado a imprensa e falado absolutamente tudo sobre os dois casos, esse caso talvez não chegasse sequer ao judiciário. O senhor acha que ele errou, que ele deveria ter prestado esses esclarecimentos, dado as explicações logo no começo? Eu não acho que ele errou, eu acho que é uma questão de estilo. Eu como advogado, eu prefiro sempre tangenciar o perigo. A pessoa pergunta, você foi 5 vezes ao sítio? Não, não fui 5, eu fui 500. Então, se você antecipa os fatos, você fura o escândalo. Mas eu, longe de mim, fazer qualquer crítica ao Lula ou ao seu advogado, porque cada caso é um caso. Eu acho apenas que, vendo agora de fora a dimensão que esse caso tomou, primeiro eu gostaria, se tivesse de ter processo, seria melhor ter com esse promotor, pelo estilo que ele adotou. E depois eu penso que, não sendo crime, o melhor é se antecipar. Agora, Cacai, no caso do sítio Atibaia, por exemplo, né, que a propriedade é de amigos do ex-presidente Lula, mas ele frequenta quase todos os finais de semana, isso já ficou claro. A suspeita é de que tenha havido um consórcio lá de empreiteiras, OAS, Odebrecht e o amigo do presidente José Carlos Goulart tenham pagado algumas obras, algumas melhorias no sítio Atibaia. Do ponto de vista estritamente jurídico, existe alguma ilegalidade nisso? Eu não vejo nenhuma ilegalidade. Eu não conheço os fatos a fundo, eu não sou advogado do caso. Agora, o fato de um presidente ou ex-presidente frequentar, ainda com essa frequência razoavelmente grande, um sítio ou uma casa, eu não vejo nenhuma ilegalidade. Se houve melhorias ali feitas por A ou B,
Isso terá que ser explicado por quem fez. Mas não fica explícita aí uma relação promíscua entre público e privado? Essas obras podem ter começado, pelo que tudo indica, ainda em 2010, meses antes dele deixar o cargo de presidente da República. Eu não conheço os fatos para poder fazer uma análise técnica, realmente, mas eu não acho que o caso pegou uma dimensão desproporcional, no meu ponto de vista. Se o presidente com a família frequentava um sítio de um amigo, eu sequer conheço as pessoas que são proprietárias e tal, mas isso, se foi feita alguma melhoria, teria que ser explicado com alguma tranquilidade, não sob o aspecto criminal. Nós estamos vivendo um momento de criminalização de todas as condutas. Isso também é extremamente negativo. Quer dizer, cada vez mais nós estamos vendo as pessoas públicas expostas a acusações que logo se tornam vírus, de certa forma, de maneira que as pessoas já são pré-condenadas. Eu acho isso grave. Eu acho isso extremamente negativo. Quer dizer, na verdade, no caso do sítio em Atibaia ou do triplex, isso só configuraria alguma ilegalidade se ficasse provado que o presidente Lula tivesse usado o cargo público para dar algum benefício em troca para essas empreiteiras. No caso do apartamento, eu não consigo nem entender qual é a acusação que se faz. Eles tinha o direito, né, que a OAS... Ele tinha uma cota. Eu acho que está tudo muito fluido. Eu acho que por isso é que eu digo que nesses casos o melhor... É que ele disse que o apartamento não é dele, mas a OAS teria pago também obras e melhorias de mais de 700 mil reais. Mas o apartamento não é dele. Veja bem, como eu não sou advogado do caso, eu prefiro não entrar em detalhes. Mas eu acho que deixou esses dois casos tomaram uma dimensão desproporcional. Que não precisavam ter tomado. Absolutamente desproporcional. O melhor nesse caso, principalmente porque vivemos um mundo de espetacularização do processo penal, onde hoje talvez o grande programa seja aquele programa que tem algum tipo de denúncia. Então eu acho que o ideal nesses casos é que se faça desde logo, que se dê desde logo as explicações, que são devidas. Todo homem público deve explicação. Eu acho que essa é uma discussão que, felizmente, está ficando madura na sociedade. Eu acho que o direito da sociedade saber o que faz um homem público, hoje é um direito que já está garantido, inclusive numa decisão bonita que o Supremo fez quando julgou a questão das biografias. Agora, você deve dar satisfação. Mas, no meu ponto de vista, quando você demora a dar satisfação, muitas vezes, principalmente no momento difícil que nós estamos vivendo, politicamente, economicamente, qualquer fato toma uma dimensão desproporcional. Cacá, enquanto a maioria dos brasileiros aplaude a Lava Jato, o senhor a critica. Por quê? Não, na realidade, eu não critico a Lava Jato. Eu acho que é uma investigação necessária, importantíssima para o Brasil nesse momento. Eu comecei a dizer isso no primeiro bloco. Eu só não gosto da forma como se portam os investigadores e os operadores da Lava Jato. Porque não existe querem colocar como se parte fosse a favor da corrupção, parte fosse contra a corrupção. Eu não permito e não admito que ninguém venha dizer que é mais contra a corrupção do que eu. Eu quero o combate à corrupção tanto quanto você quer, como eu disse, como quer qualquer pessoa de bem. Como fazer esse enfrentamento é que vai mostrar que país nós sairemos disso. Eu quero fazer o enfrentamento da corrupção com a garantia dos direitos individuais, com a garantia do devido processo legal, permitindo a ampla defesa. Eu sou advogado. A mim me cabe fazer um papel importante em qualquer processo. Não existe processo sem defesa. Então, eu acho que se nós fizermos um enfrentamento sério, profundo, como deve ser feito, e como tem que ser feito, a sociedade não aguenta mais esses desmandos. Mas se der a nós, advogados, o espaço de defesa necessário, esse enfrentamento será feito e nós sairemos desse processo um Brasil melhor. Agora, esse enfrentamento, se for feito como parte dos operadores da Lava Jato querem fazer, a prisão preventiva como sendo regra, as delações absolutamente usadas de forma indevida, ou seja, cortando os direitos e as garantias constitucionais, eu acho que nós sairemos, ainda que talvez mais rápido, mas sairemos um país obscurantista. Essa que é a discussão. Quer dizer, eu não sou contra a Lava Jato. Mas corre-se um risco de retrocesso nesse sentido, do ponto de vista garantista com a Lava Jato? Eu não tenho nenhuma dúvida. Hoje nós temos na Lava Jato, por exemplo, a prisão preventiva como regra. Em qualquer país civilizado, a prisão preventiva é exceção. Hoje nós temos a prisão preventiva como regra. Nós temos, por exemplo, o Instituto da Delação Premiada. Às vezes falar os advogados são contra. Eu não sou contra o Instituto, é um instituto importante. Só que como está sendo usado na Lava Jato, no meu ponto de vista, é um tiro no Instituto. Nós tivemos um procurador da República que expressamente, por escrito, admitiu que a prisão é feita para delação.
Isso é um escárnio. Isso é um atentado na própria investigação. Porque você imagina o que é submeter um cidadão a um cárcere, às vezes indevido ou exagerado, ou por tempo exagerado, para forçá-lo a fazer uma delação. Isso pode ser comparado a uma tortura? É muito pior do que uma tortura. A tortura física, muitas vezes, que é cruel e que é desumana e que deixa rastro, ela hoje não é mais feita nesses processos sofisticados. Mas um processo onde você tem uma prisão desnecessária, a prisão da família, a ameaça à prisão da família... Uma tortura psicológica. Muitíssimo forte, a execração pública. Nós temos um processo de execração pública nesse processo que é gravíssimo. Você imagina o seguinte, toda vez que alguém vai ser denunciado nessas várias operações, a população brasileira já está acostumada a ver, no dia que ocorre a operação, os procuradores e o Ministério Público e a Polícia Federal expondo o processo ao vivo. Avisam a imprensa, avisa a imprensa fica lá posto. Tá, e aí ele mostra todos os itens do processo. Aquele processo não foi recebido, aquele cidadão não é réu ainda. Se fosse, não poderia ser exposto. Sendo apenas um investigado que está sendo denunciado, isso é absolutamente antidemocrático. Os procuradores argumentam que eles adotam uma técnica norte-americana, importaram dos Estados Unidos essa técnica, que é fatiar o processo, quer dizer, fazer várias fases, como na Lava Jato, e usar a mídia, que o senhor chama de espetacularização, mas que eles chamam de divulgação, da divulgação à corrupção. Né? Então, eles argumentam que usam essa estratégia como instrumento mesmo de combate, para fortalecer esse combate. Existe um princípio em qualquer país democrático, chama paridade de armas. A defesa tem que ter o mesmo espaço da acusação. Isso não existe no Brasil. Esse cidadão, imagine você, esse cidadão que tem lá o seu nome exposto durante um bom tempo nos principais jornais brasileiros, mostrando a vida dele, mostrando o WhatsApp dele, mostrando a vida, os telefones dele, aquele cidadão, ele é pré-condenado. Ele já está condenado na opinião pública. Então, quando começa, aquilo nem começou o processo, a denúncia é uma proposta de processo. Não foi sequer recebido. Mas aquele cidadão, naquele momento, já sai pré-condenado. A defesa já entra com a pré-condenação. Então, não existe a paridade de armas. Eu fiquei estarrecido quando vi o juiz da Lava Jato fazendo uma palestra dizendo: eu faço a minha parte, agora a sociedade civil organizada tem que apoiar e fazer a dela. Como assim? Não cabe ao Poder Judiciário chamar a sociedade para fazer um apoiamento. O senhor está falando do juiz Sérgio Moro. Sérgio Moro, que é um homem competente, que é um homem sério. Eu discordo dele, da visão de mundo dele, de como ele aplica o direito. Não faço outra crítica a ele que não esta. O senhor acha que ele age com parcialidade? Não, eu não acho, não. Eu tenho certeza. Um juiz que vem a público e que chama a sociedade para apoiar as suas decisões, ou que, de certa forma, antecipa o que vai fazer, do meu ponto de vista, é parcial. Agora, é um homem competente, é um homem sério. Essa é uma outra questão. Agora, esse embate público, essa espetacularização, não serve ao Poder Judiciário e não serve ao Brasil. É um clima de justiçamento? Sem a menor sombra de dúvida. Se você tem a exposição de uma pessoa antes mesmo de começar o processo, você está fazendo já um justiçamento. Se esse cidadão for inocentado, a sociedade vai ficar sem entender por que ele foi inocentado. A gente tem um caso em particular do Marcelo Odebrecht, que é dono, ex-presidente da Odebrecht, que foi um dos poucos que não aceitaram fazer a delação premiada e continua preso até hoje. É uma espécie de punição? Do ponto de vista da defesa, é a melhor estratégia? Não seria melhor ele fazer a delação premiada? Ele tem alguma chance de escapar desse processo sem fazer isso? Eu não quero comentar o caso concreto porque eu não sou advogado do Marcelo. Eu não advogo para quem faz delação. Eu não sou contra o princípio da delação, mas eu sou contra a forma que a delação está sendo feita nesse processo. Quando esse processo começou, em 17 de março, 2 anos atrás, o advogado, que é o meu amigo Figueiredo, do Alberto Youssef, me convidou para advogar para ele. E eu aceitei, fui a Curitiba 2 ou 3 vezes e fiz um acordo com ele. Se ele fizesse delação, eu sairia. Eu só advogaria para ele nos tribunais superiores. No dia que chegou no STJ, um habeas corpus que eu assinei, eles exigiram dele que renunciasse, desistisse do habeas corpus para poder fazer a delação. Onde é que está a voluntariedade? Onde está o ato de vontade? Se eles exigem que você abra mão de um recurso. Então, eu acho que existe uma série de vícios e o Supremo não analisou nenhum desses vícios. Por exemplo, vou te dar um exemplo grave. Na delação premiada, eu sou advogado da Rosiana Sarney e do ministro Lobão. O Paulo Roberto, que é o primeiro delator, disse que o Lobão pediu dinheiro para a campanha da Rosiana.
e que quem teria dado era o CEF. E o CEF disse, não, eu nunca dei dinheiro. Há contradições nas delações, não é? Isso acontece. Uma contradição frontal. Eu fiz uma provocação e o Ministério Público pede uma acareação entre os dois. Como é que você pode acarear dois delatores? Ou existe verdade ou não pode vingar a delação. Se tem dois delatores com versões completamente díspares, ou cai as duas ou cai quem mentiu. No entanto, há quase 2 anos, esse inquérito está aberto sem nenhuma outra prova, nenhum outro indício. O simples fato de ter esse inquérito já é uma pré-condenação para essas pessoas. No entanto, você está tendo um inquérito baseado em duas delações que são contraditórias. Isso evidentemente não pode subsistir. Agora, o senhor falou no Supremo, a gente ainda precisa ouvir a manifestação do Supremo em muitos desses casos, mas no caso de um dos seus clientes, o banqueiro André Esteves, houve uma prisão, inclusive ele foi preso durante 2 ou 3 semanas, com anuência, com aval da 2ª turma do Supremo Tribunal Federal, alegando supostamente que ele iria ajudar numa fuga do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. O Supremo errou? Não. O caso do André, na verdade, eu não considero sequer que seja envolvido na Lava Jato. Por infelicidade... Porque são figuras da Lava Jato, por infelicidade, né? Ele foi tragado. Agora, eu, respeitosamente, como esse caso vai ser enfrentado pelo Supremo dentro de provavelmente 20 dias, e nós esperamos que a denúncia não seja recebida, eu me permito não falar sobre o caso em respeito ao Supremo Tribunal. Porque ele foi libertado depois e isso causou graves consequências econômico-financeiras para o banco. Eu sou advogado só criminal, eu não faço nenhuma análise econômico-financeira. Mas como o processo deve ser julgado, o recebimento da denúncia, que eu espero não seja recebida, de talvez 15, 20 dias, eu, em respeito ao Supremo, me permito não falar do caso. O senhor vê algum risco de assodamento, até mesmo por parte do Supremo Tribunal Federal, nas questões referentes à Lava Jato? Olha, o ministro do Supremo Tribunal é um homem, é uma pessoa que comete erros como qualquer um de nós. O problema maior é que o erro dele você não tem a quem recorrer. Então, é evidentemente que num processo que polarizou o país como esse, num processo de uma pressão enorme que está acontecendo, todos os juízes, todos os procuradores e mesmo os advogados estão sujeitos a cometerem erros. Eu espero que o processo, quando chegar às questões de fundo, às questões de mérito no Supremo, eu espero que nós já estejamos num outro momento, no momento em que o Supremo tenha tranquilidade de fazer esse enfrentamento, como bem fala o ministro Marco Aurélio, olhando o processo sem ver o nome na capa. O processo penal, no mensalão, nós tivemos uma discussão muito grande que pessoas que eu respeito muito começaram a dizer que o Supremo tinha que julgar ouvindo a voz das ruas. E muita gente fala da politização desse processo judicial. Falou-se muito sobre isso no mensalão e isso volta à baila agora na Lava Jato. Até o presidente Lula falou, né, que o mensalão foi 80% político e só 20% técnico. O senhor vê o risco disso acontecer novamente? São duas coisas distintas. Assim. Primeiro, ouvir as vozes das ruas no processo penal é um absurdo. O processo penal é técnico, é matéria de fato, é comprovação daquilo que está ali. Se você chegar na rua, numa praça qualquer, e perguntar se deve ser condenado a pessoa que está todo dia no Jornal Nacional, 99% vai achar que deve ser condenado. Agora, a politização, sempre que você tem pessoas que têm poder, seja econômico, seja poder político sendo julgado ou sendo exposto pela mídia, você tem uma politização natural. Eu escrevi um artigo há 15 anos atrás, que fala de um jogo de máscara que existe. Ou seja, a pessoa quando está em casa, às vezes com um problema pessoal, com um problema grave, problema financeiro, desemprego, uma crise como essa, liga a televisão e tem ou um político conhecido ou um grande empresário sendo preso ou sendo levado a depor, ele tem um regozijo íntimo que não se explica, é como se fosse uma vingança. Ele não consegue explicar aquilo. O que eu costumo dizer é que a vida dá, nega e tira. Nessa hora, esse cidadão veste uma máscara da hipocrisia e pouco importa se aquela pessoa que está sendo exposta ali teve os seus direitos garantidos. Mas quando bater nele, aí ele vai querer vestir a máscara do devido processo legal, do respeito à Constituição. Existe uma ressalva importante a se fazer, que é o seguinte: até agora os tribunais superiores têm confirmado, sim, as decisões do juiz Sérgio Moro de primeira instância, né? O que não acontece em outras operações anteriores, como a Castelo de Areia, a Satyagraha, que envolveu o banqueiro Daniel Dantas. Isso não é uma prova, um sinal de que as decisões são tomadas de uma forma correta, de uma forma justa, de uma forma cuidadosa? Não, eu não entendo assim. Eu acho que as grandes questões não chegaram ao Supremo Tribunal, nem ao STJ. Nenhuma questão de mérito que eu conheça,
Na verdade, eu não tenho nenhum cliente denunciado. É que essas prisões muitas vezes são mantidas, as por prisões exemplo. As prisões são mantidas, mas em todos os o tribunais. mérito que eu me lembro, o mérito que foi julgado foi o mérito do Ricardo Pessoa e o Supremo Tribunal concedeu. Porque há um longo trajeto, tudo aquilo que eles criticam da morosidade, nesse momento a morosidade é contra o cidadão. Até chegar no Supremo Tribunal no julgamento de mérito é 5, 6, 7 meses. Essa morosidade que as pessoas dizem que os advogados querem, ao contrário, ela está sendo usada agora contra os clientes. Eu não tenho nenhum cliente sequer denunciado, mas evidentemente acompanho o dia a dia da Lava Jato. E vejo que as grandes questões, as grandes teses, não chegaram ainda ao STJ e ao Supremo. Mas eu reconheço que esse processo tomou uma dimensão tal, e de certa forma bom que tenha tomado, porque realmente vimos coisas inacreditáveis, um cidadão chegar e devolver 95 milhões de dólares, sendo que ele não estava sequer sendo investigado. Imagina o que ele não tem fora, além dos 95 que ele entregou. Então, tudo isso causa espécie. E quando você cria esse ambiente, fica mais difícil do Poder Judiciário agir. Então, o senhor acredita na tese principal da Lava Jato, que bilhões de reais foram desviados da Petrobras e usados para financiar campanhas e políticos? Não, eu não chegaria nunca a essa questão da campanha. Eu acho que essa tentativa de criminalizar a campanha, eu não vi nada que justificasse isso ainda. Eu não consegui ver, eu acho um risco, inclusive. Ao tentar criminalizar as doações legais, você passa por uma discussão que pode ser um tiro em parte da democracia, porque é muito difícil você fazer a diferença. Esses 50 milhões para esse partido aqui são legais e esses 45 aqui não foram. Isso é uma coisa delicada. A gente vai conversar sobre isso, até porque tem um processo correndo aí no Tribunal Superior Eleitoral que quer caçar a chapa Dilma Temer justamente com base nessa alegação, né, do financiamento ilegal de campanha. Nós voltamos com esse assunto já, depois de um intervalo bem rapidinho, não sai daí. Estamos de volta com o Cacai, advogado criminalista que defende vários citados investigados na Lava Jato e também um dos advogados que assinaram aquela carta famosa, foi publicada em jornais de grande circulação, reuniu mais de 100 advogados, mais de 100 assinaturas, criticando vários pormenores aí da Lava Jato, vários pontos da Lava Jato. O documento compara a operação a uma espécie de inquisição. Cacá, isso não é subverter um pouco os fatos históricos? Porque a Santa Inquisição foi um processo de perseguição de mulheres, judeus, nobres, pessoas eram queimadas vivas em praça pública, não sabiam do que estavam sendo acusadas. Não é um pouco de exagero? Eu acho que eu assinei a carta, quando fui chamado a assinar, eu li a carta, eu concordei com os pontos principais da carta, que eram pontos que eu estava já há alguns meses fazendo essa tentativa de levar uma discussão à sociedade. É claro que toda carta, todo manifesto desses, você tem, às vezes, excessos retóricos, como a Inquisição, como falar que é tão grave que foi um excesso, então, militar. Comparar a Lava Jato à Inquisição. Eu acho que a retórica é permitida nesses momentos. Ela traz, por exemplo, a possibilidade de eu estar conversando com você aqui. Isso já é uma vitória da carta. Como também comparar a ditadura militar, eu, se fosse escrever, não compararia. Mas isso não me incomodou, porque o que me interessava era a discussão ser trazida a público. Eu acho que essa carta foi vitoriosa sobre esse aspecto. Primeiro que ela foi absolutamente atacada, de forma, às vezes, até virulenta, por parte da magistratura, por parte do MP e por parte da imprensa. Era o que nós queríamos, eu, pelo menos, queria essa discussão. Porque o que tinha, nós estamos vivendo um país monotemático, um país onde só a acusação tem voz. Só tem voz a acusação e é um país, num momento punitivo. Tanto é que aconteceu semana passada isso no Supremo Tribunal Federal, de tirar o direito à presunção de inocência. Então, a carta tinha esse objetivo, sob o meu ponto de vista, que era levantar essa discussão. Isso foi plenamente atingido, isso pelo menos é o que eu penso. O senhor falou das críticas, né? Uma delas foi da AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, que disse o seguinte, eu cito, a Operação Lava Jato coroa um lento e gradual processo de amadurecimento das instituições republicanas brasileiras que não se colocam em posição subalterna em relação aos interesses econômicos. Fazem isso em uma tentativa vã de forjar na opinião pública a impressão de que a prisão é pena excessiva para quem desviou bilhões de reais. Como é que o senhor responde a esse posicionamento? Se a AJUF tivesse ficado do nosso lado, teria sido estranho. O que eu achei que as críticas foram indevidas ao dizer, por exemplo, que os advogados que estavam ali estavam defendendo somente as pessoas bem posicionadas, os empresários. Isso não é verdade. A grande maioria dos... Claro que aquela carta específica era sobre a Lava Jato. E era sobre as pessoas que estão sendo processadas ali. Mas boa parte daqueles advogados, primeiro, não advogam na Lava Jato. Tem, por exemplo, o subprocurador da República,
que acabou de sair da Procuradoria, atuava no STJ no processo criminal, duríssimo, por sinal, e que assinou porque disse que não entendia o porquê do longo tempo das prisões. Então, o que nós queríamos era um pouco fazer essa discussão. A AJUF fez algumas críticas e algumas outras entidades que nós, por exemplo, só queríamos defender as pessoas bem posicionadas no processo. Este era um manifesto para aquelas pessoas. Nós, advogados que estamos ali, no mais das vezes, temos uma série de defesas de pessoas desassistidas, só que não vem a público. Mas, de fato, isso chama atenção, porque nós vivemos um país em que os donos do poder normalmente não conhecem a força da lei. Quer dizer, há empreiteiros presos hoje, sim, mas também há muito mais pessoas pobres que não têm direito ao devido processo legal, que estão encarceradas e nem por isso houve uma manifestação dos advogados em favor delas. Quer dizer, só quando esses ricos e donos de poder chegam à cadeia é que há uma manifestação desse tipo? São duas questões distintas. Nós, no particular, na advocacia privada, como cidadão, vários ali, por 200 vezes, já nos manifestamos contra esses abusos dos desassistidos. Mas eu levantei uma questão, que é uma questão séria, mas que eu acho que merece reflexão, que eu falei sobre a criminalização da riqueza. Esse ponto é interessante. Esse é um ponto interessante, que talvez o título seja um título jocoso que ficou mal interpretado. Em 95, ou seja, há 21 anos atrás, eu defendi um empresário, filho de um intelectual em São Paulo, que tinha uma prisão decretada. Eu fui ao Supremo e consegui 10 cartas dizendo que ele era uma pessoa séria. O Ministério Público, no julgamento no Supremo Tribunal Federal, disse que o fato de ele ter aquelas 10 cartas era contra ele, que era um homem poderoso. E eu fui para a tribuna e falei, olha, nós estamos vendo aqui, há 21 anos atrás, a mudança de um paradigma perigoso, ou seja, todo preconceito é odioso. Havia um preconceito contra o pobre, a prostituta e o negro, e agora nós estamos vendo o preconceito como a pessoa que tem um poder. Isso há 21 anos atrás. O ministro Pertence concedeu a liminar dizendo do risco de esse novo preconceito. E hoje nós vemos isso. É aquilo que eu falei do regozijo íntimo que tem o cidadão quando vê alguém que tem algum tipo de poder sendo atingido pela força do Estado. Eu tenho que brigar para que nem o desassistido tenha essa força feita de forma arbitrária, nem aquele que tem, evidentemente, o poder. Mas é que o desassistido, como o próprio nome diz, muitas vezes não tem assistência. Não, mas o problema todo é que nós advogamos, eu tenho uma advocacia pro bono razoavelmente grande, mas ela não sai na imprensa. Você certamente não me perguntará por uma advocacia pro bono que eu tenho. Você pergunta para as pessoas, para os deputados. Eu advoguei para 70 governadores de estado. Isso é que dá imprensa, infelizmente. Agora, Cacai, mas quando o senhor fala em criminalização da riqueza, não é justamente ao contrário? É a primeira vez que esses empreiteiros são presos, é a primeira vez que as pessoas ricas e poderosas, de fato, vão para a cadeia? Mas eu não estou falando disso agora. Não é uma mudança de comportamento, não é um avanço das instituições republicanas, não é isso que a AJUF quis dizer? Mas eu não digo sobre isso, eu digo o seguinte... Há 21 anos atrás, eu já alertava pelo fato de que não pode haver preconceito, nem contra quem não tem nada, nem contra quem tem. O preconceito é que é odioso. O Poder Judiciário não pode julgar contra a pessoa porque ela é pobre nem porque ela é rica. Tem que julgar os fatos. Isso é que eu quis alertar. Nós vivemos um momento hoje em que existe, sim, uma tentativa de toda pessoa que tem algum poder e que tem algum poder econômico ou financeiro, se é investigado, há uma exacerbação pelo fato dele ter aquele poder. No meu ponto de vista, isso é um preconceito. Esse cidadão tem direito a um acesso a um advogado? Tem direito a acesso a um advogado. Ele está numa situação melhor do que aquele que é desassistido? Talvez esteja. Mas eu concordo até com o senhor, talvez haja esse regozijo, mas justamente porque as pessoas nunca viram isso acontecer antes, né? Nunca então, de alguma forma, elas aplaudem isso. Não, nessa dimensão, mas eu preferiria que as pessoas aplaudissem. Sem sombra de dúvida, a aplicação da lei tem que ser aplaudida. A investigação tem que ser aplaudida. Mas não essa investigação, a pré-condenação. A pré-condenação não pode ser aplaudida. Você não pode aplaudir quando o processo, antes de iniciar, é levado a público e mostrado a vida da pessoa como se já fosse uma condenação. Isso é grave. É uma inversão, do meu ponto de vista, absoluto, no presunção de inocência, na ampla defesa e no direito do cidadão de se mostrar, de se fazer defender. Cacai, essa carta não reflete também uma mudança para a advocacia do país, que antes, advogados criminalistas competentes como o senhor estavam acostumados a absolver os seus clientes e, de uma certa forma, isso fica mais difícil? Não, eu não entendo assim. Eu acho que nós fizemos uma carta para chamar a atenção da sociedade, no nosso ponto de vista, evidentemente, que alguns direitos não estavam sendo assegurados. O direito ao processo, nós estamos no início do jogo ainda, na verdade. O que acontece nesse caso, eu felizmente
não advogo para nenhuma das pessoas que foram presas, mas o que acontece? Como você já houve a prisão, como já aconteceram diversas prisões, e prisões com tempo absolutamente longos, ainda que essas pessoas sejam absolvidas no final, já vão ter cumprido penas. Já houve uma antecipação da pena. Mas a carta não teve esse objetivo. Pelo menos da minha parte, o que nós tentamos mostrar é chamar a atenção para o excesso de delação, para a forma que a delação está sendo feita, para essa inversão, no meu ponto de vista, que é um atraso de fazer com que a prisão preventiva passe a ser a regra e não a exceção. Essa espetacularização, quer dizer, a exposição da pessoa antes mesmo de existir o processo. Como é que você pode levar um cidadão que sequer é réu para as televisões mostrando a intimidade dele numa denúncia que sequer foi recebida? Então, no meu ponto de vista, isso foi plenamente conseguido, que era trazer, mesmo quando houve a insatisfação de parte da sociedade... Mas que era colocar a discussão. Claro, isso é que era importante, é o que eu disse. Nós estamos vendo um país estamos ainda vendo, um país monotemático, onde só existe a visão punitiva, onde só tem espaço de acusação. Você tem esse programa que foi feito agora pelos procuradores de conseguir 1,5 milhão de assinaturas para poder aprovar determinado projeto. Aconteceu algo comigo... São as leis anticorrupção, né? Eu estava saindo de uma palestra e tinha lá um banner contra a corrupção, um videozinho de um procurador falando e as pessoas assinando. E eu fui lá e perguntei, a senhora está assinando o quê? Estou assinando contra a corrupção. Eu falei, não, a senhora não está assinando contra a corrupção. Só está assinando para aprovar projetos, por exemplo, que termina com a presunção de inocência. Aí tinha uma pessoa na fila que era advogado, e falou assim, não, pelo amor de Deus, isso eu jamais assinaria. Então assina sem saber o que é. Todos nós somos contra a corrupção. Faça um programa, desse 1,5 milhão de assinatura, eu duvido que 0,1% tenha lido o projeto. Agora, então, esse é um momento que nós temos que levar à reflexão. Para isso serve também o advogado, para colocar essas questões... Quer dizer, o advogado tem que fazer parte desse processo, não pode ser só acusação, nenhuma. Os dois têm que ter o mesmo peso. Nenhuma. Mudando um pouquinho de assunto, porque a gente só tem mais uns 4 ou 5 minutinhos até o final da nossa entrevista. TSE, a campanha da presidente Dilma e do Michel Temer, a gente já começou a falar sobre isso no último bloco, corre o risco de ser impugnada, cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral por uma acusação de que houve desvio de dinheiro da Petrobras, dinheiro de corrupção usado para financiar essa campanha. Existe até agora alguma evidência, algum subsídio real que possa levar o TSE a caçar essa chapa, pelo que o senhor sabe? Eu não vi absolutamente nenhum indício. Assim como nós vivíamos até 2 meses atrás um movimento enorme para o impeachment, e eu acho que não existia nenhum motivo para o impeachment, a presidenta Dilma faz um péssimo governo. A presidenta Dilma não tem proposta e está desacreditada. Por isso nós deveríamos ter um sistema semipresidencialista. Você tira o presidente da República. Você poderia manter um presidente eleito pelo voto e você tira o primeiro-ministro indicado. Então, nós temos, infelizmente, um sistema presidencialista puro que vai fazer com que nós tenhamos que suportar isso até o final. Agora, fazer isso via TSE talvez seja pior ainda. Por quê? Porque aí nós teremos realmente um poder único nesse país, que é o Poder Judiciário. Eu já falei da preocupação que tem, por maior respeito que devoto ao Supremo Tribunal, onde advoga há 30 e tantos anos, mas eu acho que o enfraquecimento do Legislativo, a omissão absoluta do Legislativo e do Executivo, fez que o Judiciário tivesse esse protagonismo que eu não acho positivo. Eu acho que o Poder Judiciário tem que ter um espaço enorme que a Constituição lhe atribui, mas não mais do que isso. Se agora ele servir também, dentro do direito eleitoral, para tirar o presidente e o vice-presidente, eu acho que nós estaremos num momento crítico na história do receito do país. O senhor falou uma coisa interessante também, não há como dizer que com as mesmas empreiteiras fizeram doações vultosas para as duas campanhas, as maiores campanhas, tanto do PT quanto do PSDB, como saber que dinheiro é legal e que dinheiro é ilegal? Porque o dinheiro do PT é ilegal e porque o dinheiro do PSDB é legal. Essa é uma parte da defesa da presidente Dilma e do vice Michel Temer. O senhor concorda com isso? Eu sou advogado de vários políticos, presidente de partidos, senadores da República, governadores. Essa tentativa de criminalizar a política, de criminalizar as doações para partidos, isso tem que ser pensado com bastante carinho e cuidado, porque nós não conseguiremos fazer a distinção. A doação se dá para um partido político. Como é que você pode criminalizar o partido A e não criminalizar a mesma empreiteira que doou para o partido B?
Quer dizer, essa tentativa de criminalizar, no meu ponto de vista, leva a uma séria dificuldade de você poder diferenciar quem realmente cometeu o crime e quem não cometeu o crime. Você acaba colocando a política como um mal. Você acaba voltando o cidadão contra o político, o que está acontecendo hoje. Hoje, as pessoas de bem se afastam da hipótese de se oferecer para fazer política por isso, porque até as doações políticas estão sendo criminalizadas. Isso é muito grave. Cacá, uma rápida palavrinha sobre Eduardo Cunha. O Supremo Tribunal Federal deve julgar em breve se ele será ou não afastado do cargo de presidente da Câmara, pode até perder o mandato. Qual a sua opinião? Eu acho um absurdo, eu não quero nem entrar na questão se ele fez ou fez alguma coisa, eu não sou advogado dele, não conheço o processo, mas afastar um presidente da Câmara numa denúncia que sequer foi recebida seria um excesso absoluto do Poder Judiciário. Vamos então para o nosso pinga-fogo para fechar a entrevista. Eu falo o nome de alguém, uma palavra, o senhor responde com uma palavra, uma frase rápida. Sérgio Moro. Um homem competente, mas infelizmente justiceiro. Rodrigo Janot. Competente, não sei se está tendo a força que deveria ter um procurador da República frente a essas dois grupos que ele criou de procuradores. Teori Zavascki. Um homem sério e extremamente, no meu ponto de vista, dedicado ao direito. Supremo Tribunal Federal. Eu sou um admirador do Supremo e acredito que o Supremo Tribunal tem um papel fundamental na democracia. Acho que, nesse momento, essa sobrecarga de poder me preocupa. Eduardo Cunha. É um obstinado. Aécio Neves. É um político que eu espero ver ainda, talvez, governar o Brasil. Eu sou favorável a que os partidos tenham, ora um partido, ora outro. Acho que a hora do Aécio pode ter chegado. Dilma Rousseff. Olha, a competência que se apregoou para levar à presidência da República, infelizmente, nós não vimos ser efetivada no exercício da presidência. Lula. Um líder fantástico, um homem que incorporou 36 milhões de pessoas, que mudou de classe 36 milhões de pessoas. Só isso, para mim, já merece que ele tenha um belo lugar na história do Brasil. Cacá, muito obrigada. Foi um prazer recebê-lo nessa quase uma hora de entrevista aqui no É Notícia. Alegria toda minha falar com você, o seu telespectador. Uma ótima noite para você, uma boa noite para você também que nos acompanhou até essa hora. Você pode rever todas as entrevistas no nosso site, no nosso portal, acompanhar-nos também pelo Twitter, pelas redes sociais. O endereço aparece aí embaixo no seu vídeo. Então, tenha uma ótima noite, uma boa semana e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.